Com a palavra o vereador Guila Sebem. Depois, Vossa Excelência, vereador Bampi. Obrigado, senhor presidente. Senhores vereadores, nobres pares, protocolei nesta casa hoje voto de congratulação à OAB Subseção Caxias do Sul pelos atos de desagravo dos advogados Emily Stapassoli Gomes, Gilmar Canquerino e João Paulo Bueno Panho. Justifico esse voto de congratulação à OAB porque vem em defesa da prerrogativa do exercício da profissão da advocacia e que esses profissionais foram ofendidos no exercício da profissão, e a OAB Subseção Caxias do Sul, de pleito, deferiu o pedido de ato de desagravo que foi realizado na última semana em Caxias do Sul, com a presença, inclusive, do presidente estadual do OAB-RS. No momento oportuno, quando, na ordem do dia, falarei mais sobre a questão das prerrogativas do exercício da função do advogado junto à Justiça Brasileira. Era isso, senhor presidente. Obrigado. Em discussão única, a moção 43/2013, de autoria do vereador Guila Sebem. Moção de apoio à defesa das prerrogativas profissionais dos advogados. Com a palavra, o autor para a leitura da moção. Obrigado, senhor presidente. Passo então a leitura da moção número 43/2013. Moção de apoio à defesa das prerrogativas profissionais dos advogados. Senhor presidente, senhora vereadora e senhores vereadores. O vereador que apresente subscreve, observadas as normas regimentais, propõe uma moção de apoio à defesa das prerrogativas profissionais dos advogados. As prerrogativas profissionais dos advogados são um conjunto de direitos tão importantes quanto desconhecidos. Para o cidadão que não tem formação jurídica, prerrogativa costuma ser confundida com privilégio. Alguns magistrados, membros do Ministério Público, frequentemente se referem às prerrogativas como abusos e interferências inadequadas. Os próprios advogados muitas vezes não conhecem com clareza os seus direitos. O canal Prerrogativas, www.prerrogativas.org.br, que procura apresentar em linguagem clara alguns dos aspectos mais importantes das prerrogativas da profissão. Para uma investigação mais profunda, o canal também reuniu uma série de cartilhas e manuais produzidos pelas seccionais e subseções em todo o Brasil. As prerrogativas dos advogados estão previstas pela Lei número 8.906 de 1994, conhecido como Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil, em seus artigos 6º e 7º. A lei garante a esse profissional o direito de exercer a defesa plena de seus clientes, com independência e autonomia, sem temor do magistrado, do representante do Ministério Público ou de qualquer autoridade que possa tentar constrangê-lo ou diminuir o seu papel enquanto defensor das liberdades. Essas regras garantem, por exemplo, que um advogado tem o direito de consultar um processo até mesmo sem uma procuração, ou nos casos de ações penais e inquéritos protegidos por sigilo judicial. Ou seja, são garantias fundamentais previstas em lei, criadas para assegurar o amplo direito de defesa. Prerrogativas profissionais não devem ser confundidas com privilégios, pois tratam apenas de estabelecer garantias para o advogado enquanto represente de legítimos interesses de seus clientes. Advogados são a única linha de proteção que separa uma pessoa comum, investigada ou acusada de um delito, do aparato coercitivo do Estado, representado pelo juiz, promotor público e autoridade policial, por exemplo. Sem direitos e garantias para defender seus clientes, não haveria um mínimo de equilíbrio entre essas forças. O advogado exerce um papel de serviço público e de função social ao atuar na defesa dos direitos do cidadão. As pessoas confiam seus interesses aos advogados, outorgando poderes, fornecendo informações e documentos para que sejam defendidas por esse profissional. Vale lembrar que os advogados não são os únicos profissionais que possuem direitos para exercer sua função. Assim, a campanha em defesa das prerrogativas dos advogados estabelece e restitui, por sua vez, a dignidade da sociedade, quando afrontadas, pois não existe justiça sem a presença de um advogado. Artigo 133 da Constituição Federal Brasileira. Dessa forma, parabenizamos e apoiamos essa importante iniciativa da Ordem dos Advogados do Brasil em defesa da classe e da dignidade dos profissionais. Face ao exposto,
solicita aos nobres pares a aprovação desta moção e requer que uma cópia seja encaminhada ao presidente da OAB, subseção de Caxias do Sul, Air Paulo Luz, ao presidente da OAB seccional Rio Grande do Sul, OAB-RS, Marcelo Bertolucci, ao presidente nacional da Ordem dos Advogados do Brasil, OAB, Marcos Vinícius Furtado Coelho, ao presidente do Conselho Nacional de Justiça, Joaquim Barbosa, ao presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, Marcelo Bandeira Pereira, a presidente do Tribunal Regional de Trabalho da 4ª Região, Maria Helena Malman, ao presidente do Tribunal Superior de Trabalho, Carlos Alberto Reis de Paula, ao presidente do Superior Tribunal de Justiça, Félix Fischer, ao presidente do Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa, e aos líderes das bancadas na Assembleia Legislativa, na Câmara dos Deputados e no Senado Federal. Caxias do Sul, 11 de julho de 2013, 138º da colonização e 123º da emancipação política. Assina esta moção o vereador que vos fala, Guilherme Guila Sebem. Era esse o relato da moção, senhor presidente. Peço a palavra, senhor presidente. A moção 43/2013 está em discussão. Peço a palavra, senhor Com a palavra, vereador Guila Sebem. Senhor presidente, nobres pares, venho pedir o apoio dos nobres pares na aprovação desta moção e eu espero, vereador Renato, na sua manifestação, que o senhor, e eu busquei no corpo da moção e na leitura dela ser o mais claro possível, porque nem todos têm aqui a obrigação de saber o que é prerrogativa de um advogado, mas está bem claro na moção, e eu espero, vereador Renato, que o senhor que vai votar contra essa moção pela defesa das prerrogativas do exercício da profissão da advocacia, que é a forma mais próxima do cidadão acessar a justiça, é através do advogado. E como diz a nossa Constituição Federal, como falei na moção, não existe justiça sem o advogado. E o senhor traz que essa moção não é relevante. Então o advogado, que é a forma do cidadão acessar a justiça, para Vossa Excelência, não é relevante. Os abusos cometidos pelos magistrados e Ministério Público perante a defesa dos direitos de um cidadão comum por parte de um advogado, cerceando muitas vezes o direito de defesa de um cidadão, para o senhor, votando contra essa moção, não é relevante. E o senhor também traz a questão de moções, pois eu ainda estou perdendo para Vossa Excelência, porque Vossa Excelência no seu mandato passado protocolou e aprovou 13 moções nesta casa, inclusive uma que para Vossa Excelência pode ser relevante. Moção de louvor à senhorita Leila Lopes, eleita nessa segunda, dia 12, Miss Universo 2011. Esta moção, sim, é relevante em defesa dos direitos, das prerrogativas, vereador Zoraide, do exercício da profissão da advocacia. Propus nessa casa hoje, voto de congratulação e trago aqui a OAB Subseção Caxias do Sul, porque a OAB Subseção Caxias do Sul, em defesa das prerrogativas do exercício da profissão do advogado, entrou com um pedido de ato de desagravo dos advogados Emily Stapassoli Gomes, do advogado Gilmar Canquerino e João Paulo Bueno Panho, que tiveram, no exercício da defesa do seu cliente, aquele cidadão que buscou o direito através do advogado, por parte de um magistrado, ou por parte de um promotor, ou até por parte, neste caso de Caxias, de um oficial de justiça, que desrespeitou as prerrogativas de um advogado, um desses que cito no meu voto de congratulação feito à OAB Subseção Caxias, teve, num ato de desagravo, retomada o ordenamento jurídico e por isso propus a moção de apoio à OAB Nacional, que faz uma campanha de divulgação, esclarecimento e também de defesa das prerrogativas desses profissionais que se formam e se habilitam perante uma prova. Nenhum formado numa faculdade de Direito passa a ter o direito de exercer a advocacia. Passa a ser bacharel de Ciências Jurídicas. Após o exercício de uma prova, que são em 2 etapas, passa a ter OAB e poder exercer as prerrogativas constitucionais e também do Estatuto do Advogado. Tem a parte, vereador Jaisso. Vereador Guilherme Guila Sebem, tem algumas homenagens, moções que talvez para o meu par não aparente ser importante, mas
para mim, pode ser importantíssimo, por mais singelo e simples que seja. Por isso que é muito perigoso quando nós condenamos, quando nós julgamos, e aqui usando essas questões de direito, né, julgar, e quando somos esses deuses que julgamos, apontamos o dedo, e isso ocorre muito, muito, em vários setores da sociedade, nós corremos o risco sempre de mais à frente nos depararmos com os nossos próprios erros e enganos. Vereador, eu votarei favorável, até porque percebo também, nas áreas que eu tive o privilégio de ter formação, de que existem vários equívocos e que, por exemplo, o senhor na área de direito traz aqui um conhecimento para esse vereador. Li atentamente, como também tenho atentamente para trazer futuramente uma moção em relação à questão da administração, e vai vir a essa casa uma tribuna livre para o CRA, e cada um representa aqui uma parte. E Vossa Excelência faz muito bem, não sabia que Vossa Excelência é advogado, parabéns, todos que são advogados nessa casa, parabéns, e acho que a construção democrática se faz assim, com pluralidade, porém, acima de tudo, respeito. Parabéns, vereador. Obrigado, vereador Jais, apenas uma correção, eu sou bacharel em Ciências Jurídicas, não tenho carteirinha da OAB. Solicito uma declaração de líder, senhor presidente, não realizei para prova tratar da sobre ordem, o tema, portanto, a bancada não sou do PRB. advogado, sou bacharel em Ciências Jurídicas e faço isso no intuito das prerrogativas da justiça social. Obrigado, senhor presidente, era isto.